Colossenses 1, 3 a 12. Paulo escreve esta carta aos Colossenses, uma igreja que ele não conhecia. E, a despeito de não conhecer esta igreja e de estar preocupado com o ensino que se divulgava ali, e ele procurava então corrigir, Paulo faz, como é costume nas suas cartas, um momento de oração e de intercessão por aquela igreja. E o que é interessante para mim, e eu quero destacar para vocês nesta manhã, é que ele agradecia por pessoas que ele sequer conhecia. Ele tinha ouvido falar dos Colossenses e, desde que ouviu falar dos Colossenses, o seu coração se encheu de gratidão a Deus por aquelas pessoas. A razão disso, ele declara: porque eu ouvi que vocês têm fé em Jesus, eu ouvi que vocês têm amor para com todos os santos, e eu ouvi que vocês fazem isso por causa da esperança que está reservada por vocês, para vocês no céu. As razões da gratidão de Paulo tinham a ver com o modo como aqueles crentes viviam, a maneira como eles estavam se portando na sua fé, na sua prática, no amor e na esperança. Esses três elementos fundamentais da vida cristã, de acordo com o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é por que é que estas coisas estavam presentes entre os colossenses. E a razão que Paulo aponta para que aqueles irmãos estivessem vivendo assim, com fé, com amor e com esperança, é que Epáfras havia agido para com eles como fiel ministro de Cristo. E de que era a palavra do Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho que eles ouviram de Epáfras, que gerou neles todas essas virtudes pelas quais Paulo dá graças. O ponto então, para nós que estamos nos preparando para o ministério, é pensar como que nós podemos ser como Epáfras, aqueles que levarão os crentes a quem Deus confiar a nós a estas mesmas condições. É lembrar que nós estaremos trazendo graças a Deus quando aqueles que estiverem sobre os nossos cuidados puderem demonstrar uma fé segura e específica em Jesus Cristo, a despeito de todas as tendências, teorias, valores, princípios que existem na modernidade, que eles possam olhar para Cristo e confiar nele como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Nós devemos nos preocupar em promover os vínculos e os relacionamentos dentro da igreja, de tal forma que os crentes amem uns aos outros, cuidem uns aos outros, estendam a graça e misericórdia, perdoem-se, auxiliem-se em todos os aspectos. E este amor, então, seja visível e praticado. É importante que a gente estabeleça na vida dos crentes este olhar para o alto, para a herança, para o futuro que lhes está reservado. E isso acontece quando nós nos postamos como Epáfras, como um fiel ministro de Cristo, que, em primeiro lugar, anunciou para eles a verdade do Evangelho. Há muitas técnicas, há muitos valores, há muitas
atividades que nós podemos implantar para promover a fé, o amor e a esperança. Mas o que Paulo diz é que estas coisas decorrem do ouvir a palavra da verdade do Evangelho. E se nós não estivermos primariamente comprometidos com esta palavra, nós não poderemos jamais ver crentes com esta qualidade espiritual. Porque é a palavra que produz estas coisas. É a palavra que gera a fé, é a palavra que derrama o amor de Cristo no nosso coração. É pela palavra que nós temos esperança. Então, este compromisso de fazer os crentes ouvirem, como Paulo vai dizer a Timóteo, nós devemos pregar a palavra, devemos insistir nela. É isto que vai trazer as nossas igrejas àquela condição que alegrarão o nosso próprio coração como pastores. Paulo diz mais sobre esta palavra, ele diz: isto não é porque Epáfras é alguém especial. Não, esses efeitos da palavra entre os colossenses não era alguma coisa exclusiva da qualidade ministerial de Epáfras. Sim, ele era um ministro fiel, porque transmitia a palavra, mas ele não era um ministro fiel diferente de tantos outros pelo mundo que anunciavam o mesmo evangelho e que obtinham os mesmos frutos. Às vezes nós estamos pensando também no nosso pastorado ou no nosso ministério a partir das nossas qualidades, das nossas virtudes, ou então a partir das nossas deficiências, das nossas fraquezas. Imaginamos que essas coisas podem contribuir ou atrapalhar o crescimento, o fortalecimento da igreja. Certamente no tempo de ministério de vocês vão passar por aquela situação onde vocês dizem: eu não consigo, não tenho mais o que fazer por essa igreja, eu não sei mais como eu posso ajudá-la a crescer, ou eu não sei mais como eu posso fazê-la se desenvolver. Sim, são perguntas normais do ministério, a gente às vezes percebe que é o momento de chegar ou de sair de uma igreja, mas é importante que a gente não leve esse raciocínio muito longe. Porque quem produz esses frutos não é o meu ministério. Quem produz esses frutos é a palavra. E Paulo diz: esta palavra tem produzido esse fruto no mundo inteiro, como acontece com vocês, desde que vocês ouviram e entenderam a palavra da verdade. Nosso desejo de crescimento e amadurecimento da igreja deve também ser fundamentado nesta verdade. Quando o Evangelho chega em qualquer lugar, ele produz fruto. Então, Paulo faz um terceiro movimento aqui, diz: é por causa disso que eu continuo orando por vocês. Vocês têm um fiel ministro, vocês têm um bom testemunho do amor, e eu tenho ouvido que as notícias que chegam a mim são muito alegres, e eu tenho dado graças a Deus por vocês, por conta de todas estas coisas, mas é por isso mesmo que eu quero orar por vocês, eu quero pedir que vocês cresçam. Eu quero que vocês conheçam mais a vontade de Deus. Eu quero pedir a Deus que lhes dê mais sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero que vocês estejam sendo preparados para um modo de vida que glorifica a Deus através do pleno conhecimento de Deus. Eu quero que vocês estejam sempre alegres, dando graças a Deus pela herança que foi dada por vocês, para vocês na cruz. E então Paulo diz: eu sei que vocês têm um bom testemunho. Eu sei que vocês têm um fiel ministro. Eu sei que vocês têm ouvido a palavra que produz fruto e transformação. E é por isso que eu oro, para que essas coisas transformem a vida de vocês.
De uma certa forma, sempre temos que pensar que a nossa vida como ministros da igreja é aquela que sempre deve estimular os crentes ao crescimento. A maturidade cristã, embora possa ser identificada em algum tipo de escala humana, é alguma coisa que só se completa na volta do Senhor Jesus Cristo. Então deve haver em nós, por mais satisfação que nós tenhamos em relação à vida espiritual daqueles que nos são confiados, nós temos que lembrar, nós precisamos orar por eles, porque eles precisam crescer. E eles precisam alcançar níveis, vamos chamar assim, aspectos do conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu poder, da sua promessa que ainda eles não conhecem. Daí a importância de lembrar que aquilo que Paulo disse aos Efésios, de que havia lhes ensinado todo o desígnio de Deus. Esse é o esforço que nós temos. Sim, ouviram a palavra e a palavra transformou a vida deles, mas há muito mais a dizer. E nós, como ministros de Cristo, somos aqueles responsáveis para pedir a Deus que nos ajude a falar, nos ajude a ensinar, nos ajude a oferecer para a igreja aquilo que ela precisa para continuar avançando na graça de Deus. Vamos então orar por estas coisas, vamos pedir a Deus que nos dê esta graça. Primeiro, de que nós tenhamos esta alegria de ver a nossa família, primeira igreja que o Senhor nos concedeu, os crentes com os quais nós trabalhamos, mesmo nesse primeiro momento ainda de formação ministerial, a alegria de ver eles se desenvolvendo na fé, na esperança e no amor. Agradeçamos a Deus porque o instrumento para isso nos foi dado, a palavra de Deus, certo? E ela produzirá os frutos. Então, peça a Deus que te abençoe e abençoe aqueles a quem Ele te confiou a crescerem por meio desta palavra e no conhecimento desta palavra. Vamos ter 3 orações nesse sentido, pedindo ao Senhor graça sobre nós, nossa família, nossa igreja e sobre o ensino que está sendo ministrado em nossas comunidades. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que nos deste hoje. Nós exaltamos o teu nome em todos os aspectos, Senhor Deus, porque a tua misericórdia tem sido estendida a nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela família que nos deste. Te pedimos, Pai, que aqueles que estão no teu caminho cresçam e conheçam o Senhor cada dia mais. Também te clamamos, Senhor Deus, para aqueles nossos queridos que ainda não se entregaram a ti.
contigo, de imaginarmos, ó Deus, que precisamos de outras estratégias ou métodos, não a exposição fiel da sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, na preparação, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que estamos aqui, sendo instruídos, ó Deus, para pregarmos a sua palavra, para edificarmos o rebanho do Senhor por meio dela. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê a bênção de viver o crescimento, de ver, ó Pai, o fruto daquilo que o Senhor nos tem dado para fazer, ó Deus. Oramos pelas igrejas que temos trabalhado, oramos, ó Deus, pelos crentes ali, oramos pelas pessoas, ó Pai, que têm chegado às igrejas e buscado o Senhor, buscado o crescimento do Senhor, ó Pai, tem misericórdia daqueles que têm enfrentado problemas difíceis em suas vidas, ó Pai. Pessoas que por vezes, ó Deus, não conseguem ou não têm conseguido caminhar segundo a verdade da sua palavra. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, dá-nos, ó Deus, entendimento para que ajudemos essas pessoas a crescer no conhecimento do Senhor, que ao olhar para aquilo que o Senhor tem feito, compreendamos que tudo vem de Ti, que nós somos apenas servos do Senhor, conserva-nos humildes na Sua presença e dependendo do poder do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia sobre aquelas famílias e igrejas que não têm tido o privilégio de ouvir a pregação da Tua palavra, que não têm, ó Pai, recebido homens fiéis, ministros do Senhor, para lhe comunicar essa verdade transformadora, salvadora, que os aproxima, ó Deus, de Ti e lhes dá a segurança da vida eterna, que aproxima, ó Deus, a nós uns dos outros e faz, ó Deus, com que nos amemos e nos auxiliemos. Por conta disso, ó Deus, quantas famílias chamadas cristãs vivem em conflito, ó Deus, e em dissolução. Quantas igrejas, ó Pai, estão recebendo doutrinas e estabelecendo ministérios que não honram e não glorificam o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e envia ministros fiéis. Envia, ó Deus, transforma o coração dos pais de família. Ajuda, ó Deus, para que essas pessoas que estão, que fazem parte do Teu povo, que têm acesso à Tua palavra, ó Deus, possam também ser instruídos e ensinados nelas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por outro lado, por todos aqueles lares e igrejas que têm partilhado deste ensino e têm podido, ó Deus, experimentar esta fé segura e firme em Jesus Cristo, que têm se aberto, ó Deus, para auxiliar os santos, para cuidar uns dos outros, para serem instrumentos de bênção por onde passam. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que têm a segurança e têm, ó Deus, reconhecido que os valores e os privilégios deste mundo não podem se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para nós e que não se dobram nem diante dos sofrimentos e desgostos, ó Pai, estando seguros de que o Senhor nos preparou para uma herança e tem reservado no céu. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque muitos podem receber este ensino e essa instrução, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça um destes Teus ministros. Nos ajude, ó Deus, a compartilhar com convicção esta palavra, para que, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor cresçam no pleno conhecimento do Senhor. Compreendam, ó Deus, cresçam em compreensão, cresçam em sabedoria. Apresentem os frutos que são dignos do Teu nome, para que nas suas debilidades e fraquezas sejam fortalecidos e consolados. Faz, ó Deus, com que o nosso compromisso com a Tua palavra, com o seu estudo, com a sua exposição, traga, ó Deus, vida e vida abundante àqueles que estão ao nosso redor. Permita, ó Deus, que esse nosso tempo no seminário nos prepare, ó Deus, cada vez mais para isto. E então, ó Pai, conduz os nossos caminhos, para que sempre graças sejam dadas ao Senhor, por aqueles que o Senhor tem concedido a nós. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor do nosso bondoso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom intervalo.